Olá, alunos da Rede Municipal de Caeté. Eu sou a professora Otávia e vou trabalhar com vocês o conteúdo de História. Para iniciar, vou fazer algumas perguntas. Vocês se lembram do dia em que nasceu? Como foi esse dia? Quando começou a andar? Quando começou a falar? Se lembram das coisas que aconteceram com vocês desde quando nasceu até hoje? Eu acho meio difícil ter essas lembranças, né? Vocês não se recordam, mas temos maneiras de recordar. Vocês vão lembrar de acontecimentos que aconteceram recentemente. O que aconteceu ontem, semana passada, não é? E hoje estudaremos nossas memórias. A aula 1 de História do módulo 4, da páginas 219 até a página 230. Vamos lá? Vocês não se lembram de tudo que eu perguntei a vocês anteriormente, mas os familiares de vocês, os responsáveis, podem ajudá-los a lembrar de quando começou a andar, de quando começou a falar, né? O primeiro dia de aula, um passeio legal que deu. E tudo isso ficará gravado em sua memória, que é o nosso assunto de hoje. Você sabia que desde o momento que você nasceu, você constrói a sua história e já faz parte da história da sua família, da sua cidade, do seu país e do mundo? E essa história fica gravada em nossas memórias. E o que é memória? Memória é a capacidade que temos de guardar em nossos cérebros as experiências vividas e os conhecimentos que nos foram transmitidos. Também chamamos de memórias as nossas lembranças sobre conhecimentos que vivemos no passado. Também podemos utilizar de álbuns de fotografias para recordar esses momentos. Um aniversário, uma viagem, né? Datas que foram importantes para vocês. E tem uma diferença entre a história e a memória. História é o fato, é o acontecimento, e memória é o que guardamos em nossa mente. E nossas memórias, elas podem ser positivas ou negativas. As memórias positivas são quando lembramos de acontecimentos que nos deixam felizes. Nossa memória sobre isso é considerada boa. É momentos que nos traz felicidade, alegria. Temos aqui uma criança brincando com o seu cachorro. É um momento de felicidade. E temos também as memórias negativas, quando lembramos de um acontecimento que nos deixou triste. E geralmente, nossa memória é considerada ruim, que nos causa dor, que nos causa tristeza, né? A perda, um machucado. Isso tudo é uma memória negativa. Falaremos agora sobre marcos históricos e lugares de memórias. Há muitos acontecimentos marcantes da nossa história. Por serem marcantes, chamamos esses acontecimentos de marcos. Então, marco histórico é um evento, um acontecimento importante para a história, ou seja, algo que marcou a história, e é por isso que utiliza-se o termo marco, que vem da palavra marcante. Há muitos acontecimentos marcantes na história de vocês, na vida de vocês. Aniversário, nascimento, né? E por isso são chamados de marcos. Alguns exemplos. O aniversário, e aqui eu coloquei a imagem de Caeté, porque uma data marcante para a cidade de Caeté é o dia 14 de fevereiro, o dia do aniversário da cidade. E em toda a cidade há datas e marcos históricos. Em todas as cidades há espaços, né, marcos históricos. E muitos lugares como ruas, avenidas, praças, hospitais, escolas e museus guardam a memória de algo ou alguém,
né, que foi importante para a cidade. Vocês conhecem esses lugares? Escola Municipal Dr. João Pinheiro, Avenida Dr. João Pinheiro e o Solar do Tinoco, que hoje é o Museu Casa João Pinheiro e Israel Pinheiro. E quem foi João Pinheiro? Ele foi um político muito importante, por isso temos aqui em vários lugares para homenageá-lo. Vamos ler a biografia. João Pinheiro da Silva nasceu no Cerro em 16 de dezembro de 1860, né? Faleceu em Belo Horizonte no dia 25 de outubro de 1908. Foi um político, advogado e industrial brasileiro. E em 1890 exerceu interinamente o governo de Minas, como vice-presidente, sendo logo depois nomeado efetivo. Foi eleito deputado federal à Constituinte de 1891, recolhendo-se depois ao trabalho na indústria de cerâmica que possuía com a família em Caeté. Então, por isso que esses lugares, a Escola Municipal Dr. João Pinheiro, a Avenida Dr. João Pinheiro e o Museu, né, o Solar do Tinoco, recebem esses nomes em homenagem. E eu vou contar para vocês um fato que eu acho interessante, que foi meu pai que me contou, que quando o João Pinheiro chegava da janela do casarão e avistava a Serra da Piedade, ele ficava encantado e dizia: vou construir uma estrada que me leve até a Serra da Piedade. E hoje nós temos a Avenida Dr. João Pinheiro, que sai do Solar do Tinoco, né, do Museu Casa João Pinheiro Israel Pinheiro, e corta toda a nossa cidade. Passa pelo bairro da Pedra Branca até chegar, né, no final da cidade, que é o início da MG 435. Isso eu tenho gravado em minha memória. Então, isso tudo em homenagem à família João Pinheiro, um importante político. Falaremos agora sobre datas históricas que se tornaram feriados, né? Temos muitas datas que foram marcantes e hoje são feriados nacionais. A primeira data, 21 de abril, dia de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele lutou para a independência do Brasil, que o Brasil se tornasse livre de Portugal. E havia vários participantes, e ele foi o único punido. Ele foi morto, esquartejado, né? E hoje é considerado um dia importante, uma data importante, e temos aí o feriado de 21 de abril. Outra data também importante é o 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O dia em que o Brasil tornou-se livre de Portugal. E essa data, ela é comemorada com desfiles em todo o Brasil. Temos também 15 de novembro, que é a Proclamação da República, o dia em que o Brasil deixou de ser governado por reis, deixou de ser monarquia e passou a ser governado pelos republicanos, pela República. Temos também 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um negro, escravo e líder do Quilombo dos Palmares. Ele lutava pela liberdade dos escravos. E nessa data nós devemos refletir, né, sobre a cultura negra, a importância do negro na sociedade brasileira. E também lembrarmos sobre o preconceito e o racismo sofrido pelos negros. E não deixarmos, né, de evitar preconceito e racismos somente nessa data, mas todos os dias. O que é memória? São lembranças de acontecimentos de nossa vida, relatos de familiares, coisas que nos contaram. Marcos históricos e lugares de memória, que falamos do Dr. João Pinheiro, um político importante para a nossa cidade, que iniciou uma ação empreendedora,
a cerâmica João Pinheiro, onde fabricava tijolos e telhas. E as datas históricas que se tornaram feriados: 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro e 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E essa data ela é comemorada em algumas cidades do Brasil. Agora é com vocês. Vamos às atividades das páginas 227 a 230. Na página 227, vocês vão ter que pensar em 3 momentos marcantes de sua vida. E não esquecendo de colocar o ano e preencher. Na página 228, vocês vão completar as frases sobre os feriados e as datas comemorativas. Na página 229, recordar um acontecimento do seu passado que está guardado em sua memória. Citar o acontecimento que te traga boas memórias. Vocês vão escrever e fazer o desenho. E na página 230, vocês, com a ajuda de um adulto, vão fazer uma pesquisa sobre a rua onde vocês moram, né? Colocar o nome da rua. E por que ela tem esse nome? Porque ela deve ser em homenagem a alguém, né? Então, vocês vão escrever também se gostam de morar nela ou não. Bons estudos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.